Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à primeira aula de aquecimento do evento Solveg, onde nós vamos falar sobre como você pode melhorar a sua saúde, perder peso, prevenir doenças através de uma alimentação vegetariana. E nessa aula eu vou falar sobre a dieta da doença. Vou mostrar para vocês como a nossa alimentação atual tem sido o grande causador dos principais problemas de saúde que as pessoas estão enfrentando hoje. O meu nome é Luiz Fernando Sela, eu sou médico endocrinologista e fundador da Sou Saúde e Bem-Estar, juntamente com a doutora Daniela. E nessa aula você vai aprender muitas informações importantes para a sua saúde e para a saúde da sua família. Você provavelmente tem percebido como muita gente está sofrendo com doenças do coração, com diabetes, com câncer, como tem aumentado também os casos de demência, sem falar sobre o excesso de peso, as dores no corpo, problemas digestivos como gastrites, esofagites, muitos problemas de saúde a gente tem enfrentado hoje, atualmente, não é mesmo? E você sabe qual é a causa disso? Eu vou te contar. É o estilo de vida moderno que tem causado principalmente esses problemas de saúde. Nós vivemos numa era de alimentação industrializada, ultraprocessada, de excesso de calorias vazias, de pessoas que estão comendo por compulsões alimentares, alimentos que inflamam o organismo. Além disso, o estilo de vida atual é marcado pelo sedentarismo. Muita gente não faz atividade física. Não sei se você aí na sua casa tem feito atividade física regularmente, mas o Brasil hoje é o país mais sedentário da América do Sul. Você sabia disso? Muita gente não está fazendo exercício como deveria e é provável que você também esteja fazendo menos do que o seu corpo precisa para ter saúde. Mas sem dúvida o grande causador das doenças hoje é a nossa alimentação. Dá uma olhada nessa foto. A alimentação moderna é uma alimentação de comida industrializada, comida artificial, comida que perdeu vitaminas, que foi modificada, que está cheia de produtos químicos, comida cheia de gordura, de açúcar, de sal e que ela é muito pobre em fibras, em vitaminas e minerais. E o que acontece é que as pessoas comem cada vez mais, estão engordando, ganhando peso, mas estão ficando desnutridas. Como é que funciona isso, Dr. Luiz? É isso mesmo. Você come calorias vazias, você engorda, você ganha gordura corporal, mas se a gente for olhar lá dentro das suas células, está faltando zinco, vitamina C, cálcio, magnésio, ômega 3, uma série de nutrientes que são importantes para o funcionamento da célula. Então você come, mas o seu corpo nunca recebe aquilo que ele precisa de fato para funcionar. Onde surgiu essa alimentação? Ela surgiu especialmente nos Estados Unidos, um país que é marcado pela comida industrializada, pelos hambúrgueres, por comida enlatada, só que os americanos exportaram esse estilo de vida para o mundo. E nós brasileiros adoramos copiar os americanos, não é verdade? Então essa comida também chegou aqui. A gente tem hoje no supermercado muita comida industrializada, muita comida processada e a gente acaba consumindo esses produtos e eles vão aos poucos nos adoecendo. Eu quero dar atenção a alguns componentes dessa dieta ocidental, ou também chamada de dieta da doença, que está sendo responsável por tantos problemas. O primeiro é o excesso do consumo de carnes e proteínas de origem animal. A gente tem aqui nessa foto o hambúrguer, o frango, a gente tem carne vermelha, tem as vísceras também. Esses alimentos, eles estão sim associados ao excesso de doenças. Muitas doenças têm relação com o consumo. Estou falando de doenças cardiovasculares, de cânceres e também de doenças inflamatórias. Por que, Dr. Luiz, que esses alimentos causam problemas? Primeiro, pelo tipo de gordura que eles têm. Esses alimentos têm uma gordura que nós chamamos de gordura saturada. É uma gordura que é sólida na temperatura ambiente, é uma gordura que tem um caráter inflamatório, é uma gordura que aumenta níveis de colesterol e que está associada ao entupimento das artérias, levando, por exemplo, às doenças cardíacas. Nós também temos nas carnes, especialmente a carne vermelha, o ferro em excesso.
Apesar do ferro ser um mineral importante para o organismo, para a formação dos glóbulos vermelhos, para evitar anemia, por uma série de fatores, o excesso de ferro no corpo também é ruim. O ferro é um agente oxidante, ou seja, ele oxida o nosso corpo, ele danifica as células e o excesso de ferro está associado especialmente ao câncer de intestino. Você sabia disso? É importante você saber, tá? Porque muita gente acha que precisa comer carne para ter ferro, mas o excesso de ferro também faz mal para você. Uma outra coisa que está associada aos prejuízos do consumo de carne para a saúde é essa substância chamada de T-mal. Quando você come carne, especialmente a carne vermelha, existe uma substância na carne chamada de colina. E a colina lá no intestino ela vai ser convertida pelas bactérias para essa substância que a gente chama de T-mal. E essa substância é extremamente prejudicial para você. Ela está associada à inflamação, desenvolvimento de doenças cardíacas e até de doenças neurológicas. Então não é interessante a gente comer a carne. Não é só por causa do colesterol, não é só por causa do ferro, mas também por essa substância que foi descoberta mais recentemente, chamada de T-mal. Substância do mal, hein? Também temos que falar, gente, das aminas heterocíclicas. Sabe quando você vai preparar uma carne na grelha, na chapa, ou mesmo você vai fritar numa frigideira e a carne fica com aquelas partes mais escuras, sai aquela fumaça, sabe quando a gente faz uma carne grelhada e ela fica com aquelas tiras pretas no alimento? Pois é, essas tiras pretas, essa carne queimada, bem passada, ela forma aminas heterocíclicas, que são substâncias químicas que aumentam o risco de câncer. Isso deu aqui até nos jornais e revistas no Brasil, tá? É uma informação que está aí disponível para todo mundo saber, só que muita gente não sabe, muita gente não presta atenção e está comendo carne, está consumindo essas aminas heterocíclicas e colocando a sua saúde em risco, tendo um risco maior de ter um câncer. A gente também tem que falar que as carnes têm muito sódio e elas têm pouco potássio na sua composição. Além disso, a gente adiciona mais ainda sódio na hora de temperar, não é? Então, quando você come uma alimentação muito rica em produtos de origem animal, você está ingerindo muito sódio e pouco potássio. Isso contribui com o que, Dr. Luiz? Com aumento de pressão arterial e também com inflamação. Então, se você tem excesso de peso, você tem pressão arterial elevada, saiba que o consumo de carne também é um dos fatores que aumenta o risco de você ter problema de pressão alta. Outro problema, gente, os antibióticos. Você que já visitou uma granja, né, e sabe como é que as galinhas são criadas hoje, elas são criadas totalmente amontoadas e essa aglomeração, ela favorece que as doenças se desenvolvam e se espalhem, né? Então, para que não tenha ali uma superbactéria que vá matar todas as galinhas, o que é que eles fazem, pessoal? Eles dão antibióticos, eles colocam antibióticos nessa ração para as galinhas não terem problemas de infecções. Além, claro, de hormônios que são usados para o aumento da velocidade do crescimento desses frangos. Então, quando você consome um frango, mesmo que seja lá o peito de frango grelhado, você também está expondo o seu organismo a essas substâncias prejudiciais. E muitos estudos hoje, gente, já estão comprovando o que eu estou falando. O que eu estou falando não é da minha cabeça, não é o meu achismo, mas eu estou falando de coisas que têm comprovação científica. Então, esses estudos que eu coloquei na tela, ó, você não precisa entender inglês, mas eu vou traduzir para você. O consumo de carne vermelha e carnes processadas, embutidas, aumentam a incidência de câncer. A gente também tem relação de carnes com doenças cardiovasculares, não é? A gente também tem evidências de que o excesso de gordura que tem na carne vai atrapalhar o funcionamento da insulina, causando resistência à insulina, levando também a um diabetes, por exemplo. Então, gente, a OMS hoje, só para vocês terem uma ideia, ela coloca as carnes processadas como bacon, linguiça, salsicha, vamos colocar aqui também peito de peru, salame, mortadela. Todas essas carnes processadas e embutidas são consideradas cancerígenas.
na mesma categoria que o cigarro foi classificado. Sabia disso? Então, se você está comendo presunto, está comendo mortadela, está comendo lá linguiça, salsicha, você está comendo um alimento que comprovadamente causa câncer. Olha, já falei muito da carne, mas não é só a carne, o frango, a carne vermelha e os embutidos que causam doenças. Também as comidas ultraprocessadas, que são um fator muito presente na alimentação ocidental, essa dieta da doença. O que você está vendo aí nessa foto? Um monte de comida que é muito gostosa, eu sei, é gostosa, é apetitosa para o paladar, ela encanta os olhos, dá vontade de comer, só que, gente, tudo isso é uma indústria de alimentos que está aí por trás, preparando esse tipo de produto para que você tenha sabor na hora de consumir, mas para que, acima de tudo, você vicie nesses alimentos. Não tem aquela empresa de salgadinhos que tinha um slogan chamado "É impossível comer um só"? É impossível mesmo, porque eles colocam tanta coisa que vicia nesses produtos que você come e não quer parar. Você abre um pacote de bolacha recheada, quando vê, você comeu o pacote inteiro. Abre uma caixa de bombons e come vários bombons. Abre um pacote de batata chips e come o saco inteiro. Não é assim que acontece? Porque eles estimulam tanto o paladar, eles têm tanto sal, tanta gordura, isso estimula no cérebro a liberação de dopamina, que é o hormônio do prazer. E aí você come, não consegue parar de comer. Mas eu queria que você soubesse que existe uma indústria, a indústria da doença, que está interessado que você fique viciado nesses alimentos para você comer, adoecer e depois ter que ir na farmácia comprar remédio. E o nosso propósito aqui na Sou Saúde é libertar você disso. Então, se você quer aprender sobre como ter uma alimentação que vai evitar essas armadilhas, esses perigos que a indústria da doença está querendo colocar aí no seu caminho, você precisa participar do evento Solveg na próxima segunda e terça-feira, ao vivo. Nós estaremos aí com você para explicar tudo o que você precisa para, de uma vez por todas, mudar a sua alimentação, a alimentação da sua família e se proteger dessa indústria que quer te deixar doente para te vender remédio depois. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, gente. Pega lá um abacaxi, por exemplo, uma fruta maravilhosa. O abacaxi é o alimento in natura, ou seja, do jeito que Deus fez, do jeito que a natureza produziu. Aí a indústria pega o abacaxi, descasca, fatia ele, coloca numa lata com bastante açúcar. Agora virou um abacaxi em calda. É um alimento que a gente chama de processado, ou seja, ainda é um abacaxi, ele tem açúcar, ele teve algum tipo de processamento, mas é algo que você conseguiria fazer em casa, não é verdade? Agora, tem um suco de abacaxi, suco de pozinho, né? Aquele suco, gente, aí já não tem mais nada de abacaxi ali. Muitas vezes é açúcar e aroma artificial de abacaxi. Então, esse suco de pozinho é ultraprocessado e é esse ultraprocessado que faz mal para você. Vou dar outro exemplo. O milho, tem a espiga de milho que você compra na feira, cozinha, é uma delícia. Aí tem o milho em conserva. O milho em conserva a gente chama de processado, porque a indústria pega o milho, cozinha, tira da espiga e coloca numa salmoura, naquela latinha ou no vidro. Então, ainda é um milho. Você pode consumir um milho enlatado, né? Você pode consumir, por exemplo, um molho de tomate que você compra, porque aquilo é uma coisa que é prático a gente comprar pronto, mas você conseguiria fazer em casa. Com os seus equipamentos, com os seus utensílios domésticos, você consegue fazer. Agora, e o salgadinho de milho, tipo fandangos, por exemplo? Aquilo precisa de máquina, precisa de indústria e já não tem mais milho ali não, gente. Aquilo é um alimento ultraprocessado. Então, ó, refrigerante, salgadinho, bolacha recheada, macarrão instantâneo, sorvete, esse monte de comida industrializada que é feito por máquinas e não feito por Deus, é isso que vai adoecendo você. Então, esse tipo de alimento ultraprocessado a gente deveria
eliminar o máximo possível que a gente pode tirar isso da nossa dieta. E outra coisa, gente, esses alimentos são caros. Esses produtos industrializados, processados, muitas vezes são caros também. Então você que acha que uma alimentação natural ela vai ser cara, que você não vai ter dinheiro para comprar produtos naturais, não é isso que a gente propõe, gente. Quando você para de gastar o seu dinheiro em comida ultraprocessada, em suco de caixinha, em salgadinho e um monte de coisa, o que vai acontecer? Você vai começar a usar esse dinheiro para comprar produtos naturais, para comprar alimentos mais naturais que você compra na feira, que você compra a granel, e aí você tem até uma economia. Quando eu e a Daniela começamos a orientar pessoas a mudar a alimentação, a gente fez isso, sabe aonde? Numa comunidade muito carente lá em Santa Catarina. As pessoas viviam com um salário mínimo e aquelas que seguiram a orientação alimentar que a gente passou, em média, elas tinham uma economia de 30% no orçamento familiar com alimentos, porque elas paravam de comprar porcaria e compravam os alimentos naturais. Sem contar, claro, que gasta menos dinheiro na farmácia também, porque vai ficar menos doente. Outro vilão dessa alimentação, gente, o açúcar, tá? A gente coloca muito açúcar na comida hoje. Não é açúcar no café, açúcar no chá, açúcar em sobremesa, até bolacha de água e sal tem açúcar, não é? É muito açúcar que está sendo consumido em chocolates, balas, doces, cookies, bolos. Esse açúcar todo vai fazer mal para você. Ele inflama o seu organismo, ele aumenta o risco de você ganhar peso, de você ter pressão alta, de você ter diversos problemas de saúde. Então esse é um dos vilões também da alimentação moderna. Um outro grande problema é a gordura saturada e a gordura trans. Essas duas gorduras, especialmente essas gorduras que a gente vê no sorvete, nas bolachas recheadas, na margarina. Margarina, gente, é um veneno que o brasileiro adora comer pão com margarina. Você está comendo um produto que vai te adoecer, vai inflamar seu organismo e vai te causar doenças. Essa gordura que está nos produtos de origem animal e também nos produtos ultraprocessados, ela é extremamente danosa. Tem países que estão proibindo o uso dessa gordura. O Brasil também está proibindo a gordura trans. Mas você sabe como é que a indústria é? Ainda tem gente que está colocando essa gordura em alguns alimentos e está colocando a sua saúde em risco. Outro problema, gente, os produtos ultraprocessados, cheios de sódio. O sódio que aumenta a pressão, que é inflamatório, que provoca edema, inchaço no seu corpo. Se você pega uma batata cozida normal, ela tem pouca caloria e ela vai ter mais potássio até do que sódio. Agora, corta essa batata, frita ela na gordura, já vai triplicar ou quadruplicar a quantidade de calorias que essa batata. E ainda coloca um monte de sal. Fica gostoso? Fica, mas te adoece também. Então não vale a pena, gente, porque você tem um prazer temporário para depois adoecer lá na frente. Você tem um prazer de comer agora, mas você vai ter que pagar o preço da doença depois. Então é muito melhor você aprender a fazer comidas saudáveis e naturais, ao invés de você ficar comendo coisas que vão te adoecer. E uma das coisas que eu e a Daniela ensinamos nas nossas aulas, nos nossos cursos, é como cozinhar comida gostosa, bonita, saudável e barata. Como é que você faz para preparar um alimento que encante a sua família e que ao mesmo tempo não pese no seu bolso? A gente ensina também todo o conhecimento que você precisa para fazer as suas compras, planejar o seu cardápio e cozinhar, você também tem todos os materiais que a gente produz. Outra coisa, você já ouviu falar das fibras, né? As fibras são importantíssimas para o seu intestino funcionar bem, para você manter o seu intestino saudável, para você abaixar o seu colesterol, para ajudar a controlar o seu peso. Agora, se você come bolacha de água e sal, pãozinho branco, se você come cereais refinados, isso vai ter falta de fibras. E aí você também vai ter problemas de saúde. Eu até poderia parar a aula por aqui, porque eu acho que já falei de muita coisa que faz mal.
Agora, tem muita coisa ainda, gente, química que está nessa alimentação que a gente não sabe. Eu não sei se você tem hábito de ler rótulo, se você sabe ler rótulo, se você sabe identificar os químicos que a gente tem que fugir, porque tem muito corante, emulsificante, tem muita coisa que é colocada nos alimentos hoje que vão aos pouquinhos envenenando o nosso corpo. A gente precisa fugir dessas coisas também. Um outro grande problema, gente, que inflama o nosso corpo, o excesso de ômega 6 e a falta do ômega 3. Quando você come óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, esses óleos têm muito ômega 6. E o ômega 6 em si não é um problema. Agora, como as pessoas consomem muito óleo e aumentam muito o consumo de ômega 6, e, em contrapartida, elas comem pouco ômega 3, ocorre aí um desequilíbrio. Você tem muito ômega 6, pouco ômega 3 e isso causa inflamação no seu organismo. Então, essa é mais uma característica da dieta ocidental que inflama e adoece as pessoas. Então, gente, o que a gente está vendo aqui nessa aula até agora sobre a dieta da doença? A primeira coisa, você tem alimentos que foram criados por Deus na natureza e que são ricos nutricionalmente. Tem vitaminas, minerais, fibras, gorduras boas, proteínas. Só que agora eles estão sendo substituídos por produtos vazios. Então, nós temos uma maçã que é saudável e que agora foi substituída por um doce, por uma sobremesa, por uma rosquinha como essa, cheia de gordura e açúcar. Então, muita gente hoje está baseando a sua alimentação em calorias vazias. Por que vazias, gente? Porque elas engordam, mas elas não têm as vitaminas e minerais que as células do seu corpo precisam para funcionar. Então, cuidado se você está passando por isso, porque esse tipo de alimentação vai inflamar o seu organismo. Esse tipo de alimentação inflama o seu corpo. E se você começa a ficar com o corpo inflamado, um dos primeiros sintomas que você vai ter é o desânimo, é o cansaço, a fadiga, a falta de motivação. E aí você fala assim, doutor Luiz, mas eu não tenho motivação, eu não tenho disposição para mudar a minha alimentação. Olha, a disposição não vai cair do céu. Se você continuar se alimentando mal, você vai continuar sem energia e desmotivada. É um círculo vicioso. Quanto mais porcaria você come, pior você fica, menos vontade você tem de mudar. Então você precisa quebrar esse círculo vicioso. Você precisa fazer o processo inverso. Parar de comer uma alimentação que inflama o seu corpo para você ter energia e isso vai te dar mais vontade ainda e mais motivação para você fazer essas mudanças. E para isso, gente, você precisa de conhecimento. E por isso que nós estamos aqui, para dar o conhecimento que você precisa para mudar a sua alimentação, para mudar o seu estilo de vida e transformar a sua saúde. Se você continuar comendo a dieta da doença, você vai inflamar o seu corpo e você vai ter que lidar com todos os sintomas da inflamação, vai adoecer mais cedo ou mais tarde, vai gastar com remédio na farmácia e a gente não quer isso para você. A ciência, a gente comprova. O que a gente está falando aqui não é coisa da nossa cabeça, não é coisa que nós achamos simplesmente porque a gente pensa dessa forma, não. O nosso pensamento, o que nós acreditamos, está baseado nos princípios bíblicos de alimentação. A Bíblia está cheia de princípios de alimentação. Está baseado na nossa experiência de 17 anos atendendo pacientes e ajudando pessoas a mudar na alimentação e já vimos milagres incríveis e também nos estudos científicos. Muitos estudos hoje estão comprovando. Olha esse aqui, por exemplo, uma das revistas médicas mais respeitadas do mundo, falando que vários fatores, inclusive a má alimentação, levam à inflamação no corpo e a inflamação vai levar a uma série de doenças. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, se você quer ter mais saúde, viver melhor, viver por mais tempo, sem doença do coração, sem diabetes, reduzindo o seu risco de câncer, escapando de uma demência lá na frente, desfrutando de uma vida com muito mais qualidade, eu quero convidar você novamente para participar
do evento Solveg, onde a gente vai aprofundar esse assunto e vai falar como é que você pode fazer para escapar da dieta da doença e começar a se alimentar com uma dieta da saúde. Como é que você faz essa mudança? A gente vai dar todo o conhecimento que você precisa para fazer da forma correta. Então participe com a gente na próxima semana, segunda e terça-feira. Vai ser uma bênção para a sua vida e para a sua saúde. E eu te espero lá. Um abraço e até lá.